Checkmate. Essa foi a palavra do Márcio Amaral após uma bela atrapalhada exegética através de uma teologia do Me Convém. Ele disse que eu ignorei a palavra sabaton. Na realidade eu não ignorei. Eu trabalhei o que trabalha Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Ou seja, ordenanças e cerimonialismos, que diga-se passagem, Márcio, ocorre no sabaton, ou seja, no sábado do sétimo dia. Por isso Paulo cita ali. Mateus 12, versículo 5, Cristo deixa claro que o sacerdote ele realizava serviços no sabaton. Já Números 28, 9 e 10, deixa claro que esses serviços também eram sacrifícios de animais aos sábados. Já em João 7,22 é citado que algumas vezes a circuncisão ocorria aos sábados. Percebendo assim a moralidade do sábado, que permitia a realização de atividades santas, desde que dentro do princípio de Isaías 58, onde ações devem vir por vontade de Deus, né? Por isso Jesus alega ali em Mateus 12 que está ali quem é maior do que o templo. Você citou Hebreus 10 como uma única lei e sendo chamada de sombra. Na realidade você ignorou todos os contextos, né, de Hebreus 6 ao 10, que trata de serviços sacerdotais de sacrifícios e expiação dos pecados, representando Jesus Cristo como sumo sacerdote e Cordeiro de Deus. Quando analisamos Deuteronômio 5:22, percebemos claramente que Deus afirma que na lei do decálogo existe apenas 10 mandamentos, nada mais incluso, derrubando sua falácia, pois nada há de referência a cerimonialismo no sétimo dia. Citou ali também que os discípulos e apóstolos desconheciam a caduquice da lei, citando Atos 15, mas esquecendo que no verso 2 e 3, Paulo se coloca contra a lei de Moisés referente ao cerimonialismo da circuncisão, aceitando a salvação apenas pela graça, né? Também a conversão dos gentios, né, pela graça, já que não há nada de Paulo citando referência à circuncisão. Já no versículo 10 e 11, Pedro, a quem você chama de desorientado, se põe em favor da graça como salvação e não da circuncisão conforme a lei cerimonial, versículo 1. Fraqueza da teologia do Me Convém. Você citou que Paulo seguiu o cerimonialismo em Atos 20, versículo 6. Na realidade, ali se trata da comemoração da Páscoa, sem sacrifício de cordeiro. Vamos deixar isso bem claro. Como pede Levíticos 23, 4 e 5 e 2 Crônicas 35, 1. Que logo em seguida, após a festa da Páscoa, vem a festa dos pães asmos, né? Comemorações culturais em celebração da libertação do cativeiro, mas detalhes, sem sacrifício de animais, já que o texto não mostra isso, Márcio, e você ignorou. Atos 16, novo erro grosseiro, pois Paulo circuncidou Timóteo não por necessidade de lei, meu querido, mas para que os judeus não trabalhassem a evangelização. Versículo 3, pois, caso você não saiba, Timóteo ele era descendente de grego e os judeus estavam fazendo escândalos por conta disso. Então Paulo ele é obrigado a circuncidar Timóteo para que eles pudessem permitir a pregação do evangelho. Após demonstrar a teologia do Me Convém, que é contraditória e frágil, pergunta ao Márcio, seguindo sua linha de raciocínio sobre Colossenses 2, 16 e 17, poderia nos mostrar Paulo violando o sábado a que ele mesmo chama de sombra e finalizado em Cristo, como você disse? Quem disse que não ignorou sobre a palavra sabaton em Colossenses 2,16, mas falou sobre o suporte e os sacrifícios que aconteciam no sábado. Só que o texto em nenhum momento fala de sacrifícios. Essa é uma invenção do Adventismo sobre um texto que não podem refutar. O Adventismo já usou 5 interpretações para o mesmo texto, sendo que usa menos defendida, justamente por causa da fragilidade do argumento. Ele ficou bem caladinho na palavra em grego no versículo 14, para ordenanças, que é dogma sim, o qual destrói a argumentação usada por ele para sacrifícios. Se fosse para se referir apenas à lei quanto às cerimônias, então poderia ter usado a palavra de caioma ou vocábulo etos. Mas vejam que Kim fingiu que não ouviu e recebeu assim um checkmate. O sentido da palavra sabaton no texto é uma tortura para o adventismo. Por isso, Kim nem quer falar sobre o assunto, mesmo diante das afirmações dos especialistas em grego, eruditos e até de Baquioque de sua denominação. Ou seja, todos estão errados, só Kim está certo. Nesse caso, devemos dar um desconto ao Kim, que nunca estudou teologia. A verdade é que sabaton é a palavra grega para sábado semanal, apenas para isso. Além do mais, o próprio texto diz: ninguém vos julgue pela guarda do dia. O texto fala da guarda do dia e não de sacrifícios. Que, novamente, fugindo do termo sabaton, cita Mateus 12,5 para explicar o trabalho religioso dos sacerdotes. Porém, eu não falei do versículo 5, e sim do versículo 8. O debatedor haitiano nem quer saber de comentar o que eu disse sobre o texto, o qual Jesus se declara o Senhor do sabaton. Se que estiver certo, Jesus se declara o Senhor dos sacrifícios e não do sábado.
Aí pergunta ao Kim, você já sacrificou seu cordeiro? Ele entrou em uma contradição quando por hora afirma que o sábado tem cerimonialismo, depois afirma que não tem. O decálogo é o resumo de toda a lei, sendo o sábado o representante dos mandamentos solenes. Vejam que em Levíticos 23 cita sobre as festas solenes, sendo o sábado o primeiro da lista, mostrando assim que o sábado é cerimonial. Ele diz que em João 7,22, ao se violar o sábado por causa da circuncisão, mostra a moralidade do sábado. Uma argumentação contraditória sem pé nem cabeça, pois se o sábado pode ser quebrado para se cumprir a circuncisão, isso mostra, primeiro, que a circuncisão é superior ao sábado. Logo, como pode um mandamento cerimonial ser superior ao moral? Segundo, que o sábado não tem moralidade nenhuma, pois já se viu se quebrar mandamento como não roubar, matar, adulterar, para que a lei cerimonial fosse cumprida? Ele disse que ignorei que Hebreus 10 fala de sacrifícios como sombra. Isso que o cara adventista falou não é verdade. Eu disse que ele se equivocou ao dizer que sombras são apenas sacrifício de animais. Hebreus 10:1 chama de sombra a lei. A palavra, no caso em grego, é nomos, o qual, segundo o dicionário em grego Strong, é referência à lei toda. Cai a falácia dos sacrifícios. O seguidor whiteano tenta negar que a caducidade da lei não era entendida pelos apóstolos, citando que em Atos 15, 2 e 3, Paulo se coloca contra a lei de Moisés. Só que não foi isso que disse o texto. O debate de Paulo no referido texto era sobre a circuncisão. Logo depois, quem disse que Pedro, no versículo 10 e 11, se colocou contra a circuncisão e que eu teria chamado Pedro de desorientado. Em primeiro lugar, em nenhum momento chamei Pedro de desorientado. Nem sei de onde ele tirou isso. Segundo lugar, Pedro não se coloca contra a circuncisão, e sim contra o uso da mesma aos cristãos gentios. A recomendação de não seguir a lei abolida foi apenas recomendada aos cristãos gentios, e não aos cristãos judeus. Isso mostra que eles não haviam entendido a abolição. Que, quando cita Atos 26, aliás, diz que Paulo guardou os asmos, porém que não houve sacrifícios. E mesmo guardando o dia da Páscoa e asmo, sem sacrifício, indica o desconhecimento da abolição das mesmas. A tradição cerimonial da ausência de fermento, com o repouso desses dias, foi praticada por Paulo. Ele disse que eu errei sobre Atos 16:2, sobre a circuncisão de Timóteo. Mas eu não disse que Paulo circuncidou por causa da lei. Sei muito bem o motivo. Apenas citei o texto para mostrar que Paulo fazia isso para evangelizar judeus. Em 1 Coríntios 9, 20 e 21, ele disse que se comportava como judeu e guardador da lei para trazer para Cristo os judeus guardadores da lei. Entretanto, ele estava debaixo da lei de Cristo, onde o sábado não aparece nem para fazer chá. Que me pergunta onde existe um texto que mostra Paulo violando a lei. Curioso é que ele condena a argumentação do silêncio nos outros, porém ele pode usar quando quiser. Essa é uma verdadeira teologia da conveniência e da hipocrisia. A Bíblia não mostra Paulo quebrando o sábado, mas também não mostra quebrando a guarda da Páscoa, a Pentecoste, festa do tabernáculo, etc. Isso não acontece porque Paulo guardava esses mandamentos. Certa vez, eu debati com um ativista gay que, semelhante ao Kim, me perguntou onde Jesus falou nos evangelhos contra a homossexualidade. Eu disse em nenhum evangelho. Ele concluiu que Jesus não seria contra. Kim usa a mesma falácia infante. Escritos como Romanos 10:4, Efésios 2:15, Romanos 14:5, e a Clipônia de Sabatista, Colossenses 2, 16 e 17, escritos pelo próprio Paulo, são textos claros que o sábado foi caducado. Além do mais, Paulo praticava mandamentos abolidos por muitas vezes para se chegar aos judeus. A própria circuncisão foi realizada por Paulo para se aproximar de judeus, embora ele em suas cartas mostrava a caducidade da circuncisão. Assim ele aparece no sábado, embora em vários textos ele tenha ensinado que o sábado caducou. Por esse motivo, não é narrado os momentos que Paulo viola o dia de festa ou sábados. Chega a ser engraçado a forma que o Márcio tenta atacar, dizendo que eu não trabalhei a palavra sabaton, quando na realidade ele ignorou todos os textos que eu trabalhei, onde aparece o sabaton, né, sábado semanal, ocorrendo cerimonialismo tais como sacrifícios e circuncisões. Bem, vamos supor alguns textos, né, em que aparece a palavra sabaton após a cruz, tendo ainda em vigência conforme os mandamentos. Isso porque em Colossenses capítulo 2, 14 e 15, eu deixei bem claro que diz que tudo que Paulo estava se referindo seria cravado na cruz em relação às sombras e cerimonialismos. Quando a gente vai para Lucas 23, 55 e 56, deixa bem claro que as mulheres preparando bálsamos e aromas para o corpo de Cristo, quando chega o sábado, elas descansam conforme os mandamentos. E a palavra ali é sabaton. Bem, o Márcio vai tentar trabalhar que as mulheres estavam confusas, o que não vai colar. Por quê?
Lucas 24 e 27, versículo 27, deixa bem claro que tudo, inclusive consequências, dentro das profecias em que Cristo viria e morreria por nós, estaria sendo relatado na Bíblia para que não restasse nenhuma dúvida. Bem, quando a gente vai para Mateus capítulo 5, 17, fica muito mais claro que as mulheres não estavam confusas conforme a lei, porque Cristo ensinou de forma clara que ele não veio dar um fim na lei, mas o seu verdadeiro sentido, ou seja, que ele morreria no lugar dos pecadores, representado ali pelo Cordeiro. Bem, quando a gente vai ver Mateus 5,17, ganha muito mais força quando a gente lê Romanos 7, 12, 22, 25 e Romanos 13, 8 e 10, em que Paulo utiliza a lei do decálogo de uma forma ainda como vigente, né? O mesmo que o Márcio diz que em Colossenses 2, 16 e 17 chama de lei abolida. Bem, Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz assim: ainda resta um descanso sabático, sabatismo da origem, né, da palavra origem de sabaton, né, cuja definição é o descanso no sábado. Então o Márcio não pode ali tentar, como eles tentam dizer, que trata-se de Cristo, porque ficaria esquisito. Por isso eu antecipei e deixei 2 pontos interessantes. Primeiro, a palavra que aparece ali é sabatismo, da Strong 4520, que na sua raiz ela deriva da Strong 4521, que faz referência ao sábado semanal e não a Jesus Cristo. Percebo que atribuir a palavra sabatismo ou sabatom a Cristo será um golpe mortal em seu argumento e sua teologia, que, diga-se de passagem, é como um barquinho solto no mar, né? Vai para onde o vento levar, sem rumo certo. Quando a gente vai para Hebreus 4.4, diz assim: em algum lugar, referência Êxodo 20.11 e Gênesis 2.2.3, a Escritura diz respeito ao 7º dia, e no 7º dia descansou Deus de todas as suas obras. E a palavra ali também é sabatom. Então o texto é bem claro em dizer que resta um repouso sabático e não é Jesus Cristo. Por quê? O descanso de Jesus ele é simbólico, não se trata de um descanso físico. Mateus 11, 28 deixa bem claro que é um descanso do pecado, simbólico. Bem, agora sim vamos para a esquiva do Márcio Amaral, que tentou todo custo desviar a atenção, né, da minha pergunta. Isso porque ela derruba o argumento dele em relação a Colossenses. Bem, provei que o sábado, diferente do que ele falou, ele continua em vigência após a cruz e a ressurreição. Lucas 23:56 demonstra isso muito bem. Quando a gente vai para Atos 16:13, Paulo, conforme o princípio de adoração e reconhecimento a Deus verdadeiro, longe das sinagogas dos judeus e de gregos, ele busca um local para adoração, conforme Gênesis 2:3 e Isaías 58:13 deixam bem claro tais princípios. Atos 17:2, onde Paulo tem por costume, o mesmo costume de Cristo, né, em buscar em adoração a Deus no sábado, fica bem claro lá em Lucas 4:16 que é o mesmo princípio de um é o princípio do outro, o que deixa o Márcio Amaral em problemas, né, em relação aos seus argumentos. Bem, para finalizar, a lei de Moisés manda que sejam apedrejados qualquer um que violar o sábado, números 15:32 ao 36. Bem, quando a gente vai para o livro de Atos, a gente percebe que Paulo ele foi acusado pelos judeus de insurreição, ou seja, de causar rebelião ou oposição ou objeção. Isso, conforme Atos 21:28, é citado também a lei, lógico. Mas quando a gente vê Atos 25:8, Paulo ele usa a lei como defesa e não há contra ele nenhum tipo de argumento, né, de atenção. Nenhuma acusação contra Paulo em relação ao sábado, nenhum argumento sólido que condenasse. O próprio Paulo alegou a defesa na lei, né, que segundo o Márcio diz ter sido finalizada na cruz, que o Paulo chama de sombra. Se fosse assim, por que o Paulo não seria condenado à morte, né? Mas o interessante é que ele não é. Então, quando a gente vai analisar essas coisas, fica bem claro por que o Márcio Amaral não possui nenhuma base bíblica para dizer que o Paulo violou o 7º dia. Diferente dele, eu provei que o Paulo ele continua a observar o 7º dia conforme o mesmo princípio de Jesus Cristo, como eu citei o texto e a referência. Bem,